Você sabia que há um pecado que a Bíblia rotula como imperdoável? Parece controverso, não é? Mas e se eu lhe dissesse que há mais nesta história do que aparenta? Neste vídeo, vou descobrir um segredo esquecido que pode mudar radicalmente a sua compreensão do pecado e do perdão. Fique comigo e descubra uma verdade que pode libertar sua mente e alma. Você está pronto para mergulhar em algo que pode mudar sua vida? Nos relatos dos evangelhos sinópticos, a menção de um pecado tão grave que, segundo as Escrituras, não encontra perdão nem nesta vida terrena, nem na eternidade que se segue. Esse pecado, delineado em Mateus 12, é um mistério que desafia nossa compreensão tradicional de culpa e expiação. Muitos crentes vivem atormentados pela dúvida de terem cometido esse pecado imperdoável, incapazes de encontrar paz espiritual. É surpreendente perceber quantas pessoas carregam o peso desse medo, temendo ter ultrapassado uma linha intransponível. No entanto, por trás dessas preocupações está a falta de uma verdadeira compreensão sobre a natureza desse pecado imperdoável. Para dissipar as sombras da incerteza, é fundamental compreender que esse pecado não se assemelha aos pecados convencionais, como idolatria, homicídio ou adultério. Na verdade, ele transcende essas categorias, mergulhando nas profundezas da espiritualidade e da conexão com o divino, desafiando nossas noções pré-estabelecidas de redenção e misericórdia. Em Mateus 12, 22 a 34, testemunhamos um momento de profunda revelação e desafio. Jesus Cristo, no auge de seu ministério, se depara com um homem afligido por demônios, privado de visão e fala. O milagre da cura realizado por Jesus é verdadeiramente extraordinário. O homem antes cego e mudo agora recupera sua visão e capacidade de falar. Este ato notável de transformação provoca uma comoção entre os presentes, que se maravilham e especulam se estão testemunhando o cumprimento das promessas feitas a Davi. Entretanto, os líderes religiosos da época, os fariseus, ao presenciarem esse evento, lançam uma acusação sombria. Eles atribuem o poder de Jesus sobre os demônios a uma aliança com Belzebu, o príncipe dos demônios. Percebendo a malícia por trás de suas palavras, Jesus responde com uma sabedoria que desafia sua lógica. Ele aponta para a incoerência de um reino dividido contra si mesmo, que inevitavelmente levaria à sua própria ruína. Ao questionar a origem do poder dos seguidores dos fariseus em expulsar demônios, Jesus expõe a fragilidade de suas acusações. Em seguida, Jesus continua com uma parábola convincente sobre invadir a casa de um homem forte, explicando como alguém deve primeiro amarrar o homem forte antes de saquear seus bens. Ele utiliza esta metáfora para ilustrar a conquista do poder demoníaco e a chegada do reino de Deus. Ele faz uma afirmação enfática, declarando que quem não está com ele está contra ele, e quem não se une a ele se dispersa. Em seguida, Jesus apresenta uma das afirmações mais profundas e severas. Todos os pecados e blasfêmias podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele esclarece que falar contra o Filho do Homem pode ser perdoado, mas aquele que fala contra o Espírito Santo enfrentará um destino imperdoável nesta era e na próxima. Ele encerra com uma comparação poderosa entre árvores e seus frutos, demonstrando que a verdadeira natureza de algo é revelada por suas ações e palavras. Ele alerta seus ouvintes, chamando-os de uma ninhada de víboras, questionando como eles podem falar coisas boas e ao mesmo tempo serem maus, pois isso vem do coração. Para compreender plenamente o contexto e o público-alvo da advertência de Jesus sobre o pecado imperdoável, é crucial perceber que ele não se dirige aos seus seguidores fiéis, mas a um grupo específico de fariseus enraizados na incredulidade. Então, como exatamente esses fariseus cometeram tal pecado? O momento decisivo ocorre quando atribuem as obras milagrosas de Jesus ao diabo, como registrado em Mateus 12, 24. Após testemunharem um milagre, afirmam que este homem não expulsa demônios, exceto pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Observe que em suas palavras não há menção direta ao Espírito Santo. Embora não blasfemem explicitamente contra o Espírito, cometem um erro grave ao atribuir as obras divinas realizadas por Jesus ao poder demoníaco. Isso equivale a negar e rejeitar a obra do Espírito Santo em Jesus, que constitui a essência do pecado imperdoável. Essa atitude não apenas desafia a autoridade de Jesus, mas também rejeita a salvação que ele oferece, rotulando a obra de Jesus,
claramente divina e benevolente, como um ato de maldade. Ao fazer isso, colocam-se diretamente contra o poder salvífico e redentor do Espírito Santo. Basicamente, estão rejeitando a própria essência de Jesus como o Filho vivo de Deus, o que equivale a recusar a própria salvação. Isso nos leva a uma pergunta crucial: pode um cristão genuíno, nascido de novo, cometer tal pecado? A resposta é um claro não. Um verdadeiro seguidor de Cristo, que compreende e aceita sua obra, jamais atribuiria seus feitos ao maligno. Assim, para um crente, o receio de ter cometido o pecado imperdoável é infundado. Aqueles que o cometem o fazem de maneira consciente e irreversível. Esses indivíduos não se arrependem de suas ações, pois veem a obra de Jesus como algo maligno. Estão em total rejeição, não apenas de Jesus, mas de toda possibilidade de salvação. Para aqueles que se aproximam de Jesus com fé, reconhecendo sua divindade e o aceitando como o caminho para Deus, o pecado imperdoável está fora de cogitação. Eles vivem sob a graça e o perdão que Jesus oferece, sem o temor de terem cometido um erro irreparável. O cerne desta mensagem é a misericórdia infinita de Deus e seu perdão. Independentemente dos erros do passado, Deus está sempre pronto para perdoar. É crucial não se deixar dominar pelo medo ou pela crença de que está destinado ao inferno. Deus é a personificação do perdão e da compaixão, como ensina Mateus 12:31. Assim afirmo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Isso significa que, exceto pela blasfêmia específica contra o Espírito Santo, todos os outros pecados podem ser perdoados. Reflita sobre isso. Será que os erros do passado ainda o assombram hoje? É hora de confessar esses pecados e se libertar do peso que eles representam. Não se atormente por algo que Deus já perdoou. É tempo de avançar, deixando o passado para trás. Livre-se da culpa e do fardo que carrega. Deus, em sua essência, é amor e perdão. Não permita que o espírito de condenação controle sua vida. Sendo cristão, aprendi algo significativo. O diabo reconhece verdadeiramente aqueles que renascem na fé. Embora ele não possa comprometer nossa salvação eterna, certamente tentará tornar nossa vida terrena miserável através do espírito de condenação. Muitos cristãos carregam o fardo como se os pecados que cometeram fossem imperdoáveis. Isso é um engano. Se você é filho de Deus, Ele não está irado com você. Deus não utiliza o inferno como uma ameaça constante contra nós. Ele nos ama e se preocupa profundamente conosco, com cada um de nós. Portanto, encorajo-o a abraçar esta verdade. Deus está pronto para perdoar e já o fez. É hora de aceitar esse perdão, viver livre de culpa e medo e desfrutar do amor e da paz que vem de um relacionamento com Ele. Nossa condição humana é intrinsecamente marcada pelo pecado desde o nascimento. É amplamente reconhecido que o pecado tem seu preço, um preço que sempre é cobrado integralmente, sem descontos ou exceções. Contudo, não enfrentamos essa jornada sozinhos. Graças a Deus, temos um Salvador, Jesus Cristo, que veio precisamente para pessoas como nós, pecadores. Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar dessa dívida impagável do pecado. Ele veio para resgatar tanto você quanto eu. Somos exatamente o tipo de pessoas pelas quais Ele sacrificou sua missão redentora. Por isso, hoje, quero encorajá-lo a abandonar seus pecados e confessá-los ao Senhor, abrindo-se para receber suas bênçãos divinas. Deus é infinitamente perdoador. Ao contrário dos humanos que frequentemente guardam ressentimentos, Ele está sempre pronto para perdoar. Quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, somos abençoados por Deus. Lembre-se do que está escrito em Romanos 4:7. Bem-aventurados são aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. No momento em que Deus o perdoou, seu perdão foi total e eterno. Seus pecados foram apagados e esquecidos. Essa verdade deveria encher seu coração de alegria e gratidão. É maravilhoso saber que seu passado foi apagado e que você está livre de toda culpa. Reflita sobre seus erros passados e saiba que todos eles foram perdoados, pois Romanos nos lembra que somos verdadeiramente abençoados porque nossos pecados foram perdoados, esquecidos e agora estamos destinados à glória celestial. Nossa cidadania está no céu,
Nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, assegurando nossa redenção. Sim, você está perdoado. Esta é a promessa sagrada e a esperança que nos é dada através de Cristo. Você pertence a uma linhagem divina, a uma geração única e escolhida, constituindo um sacerdócio real e parte de uma nação santa. Esta é a sua verdadeira essência. Você é propriedade de Deus. E Ele é seu guardião eterno. Pense nisso. Na nossa jornada humana, frequentemente nos deparamos com a rejeição e a falta de perdão por parte daqueles próximos a nós. Sua mãe, seu pai, seu cônjuge podem nutrir ressentimentos pelos seus erros. No entanto, que maravilha é servir a um Deus que transcende essas limitações humanas. Ele concede perdão não baseado na disposição dos outros em nos perdoar, mas em sua própria natureza misericordiosa e amorosa, conforme expresso em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta promessa é a base da nossa fé e esperança. Enquanto os seres humanos podem falhar, retendo o perdão e presos ao passado, Ele nos recebe de braços abertos, prontos para nos limpar e renovar, independentemente dos nossos erros passados. Sim, sua família pode usar o seu passado contra você pelo resto da vida, mas regozije-se e seja grato a Deus, pois no reino celestial você é perdoado. Portanto, o perdão divino é um presente inestimável, uma garantia de que não importa o peso do seu passado, você pode se libertar dessas amarras e seguir em direção a um futuro de graça e redenção. Deus não apenas perdoa, mas também apaga nossos erros e nos convida a iniciar uma nova jornada sob o brilho de sua misericórdia e amor. Por isso, acolha essa verdade transformadora. Você faz parte de uma geração escolhida e abençoada, destinada não à punição, mas à libertação e à vida eterna. Em Deus encontramos um porto seguro, onde o amor é incondicional e o perdão renova nossa alma. Com Ele, nosso passado não dita o rumo do nosso futuro. Somos renovados e capacitados para viver uma vida cheia de propósito e serenidade. Chegamos ao término desta jornada esclarecedora, mas isso é apenas o começo. Imagine quantos mais segredos e verdades impactantes aguardam por você em nossos próximos vídeos. Se essa mensagem tocou seu coração, saiba que há muito mais reservado especialmente para você. Não perca a oportunidade de se aprofundar ainda mais. Inscreva-se em nosso canal agora, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Seu comentário pode ser a luz que alguém precisa em sua jornada de descoberta. Venha conosco nessa jornada contínua de exploração e transformação. Nos encontramos no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar segredos que enriquecerão sua jornada. Você não vai querer perder.